Fala pessoal, beleza? Final de semana e para quem é novo no canal, aos finais de semana, né, se vocês pegarem os vídeos de final de semana, vocês provavelmente vão aprender bastante coisa. Por quê? Porque nos vídeos de final de semana, normalmente eu acabo, né, trabalhando um pouco sobre a metodologia, sobre estrutura, sobre, sobre melhores posicionamentos, sobre ciclo de mercado. Então, nesses vídeos, né, de final de semana, eu sempre amplio um pouco, né, o horizonte ali a leitura. Nesses de durante a semana, né, eu tento gravar um pouco mais rápido para também não ficar tão cansativo para vocês e também não ficar cansativo para mim, né, pessoal? E aí eu tento correr um pouco mais. E ainda assim, às vezes eu falo bastante. Por que eu falo bastante? Porque eu gosto disso aqui, né? E talvez amanhã eu grave um videozinho para vocês sobre alguns pontos, né, que são interessantes aí para que você seja, né, um bom trader, né? Você tenha sucesso nesse mercado. E um deles, né, é você amar isso daqui, tá? Não é gostar, é amar. Tá? São coisas diferentes, tá? Estudo de mercado, fechamento do semanal, índice dólar, possibilidades para a semana, tá, pessoal? Então, a gente já pensa aqui também nesse vídeo em algumas possibilidades para a semana, certo? Para segunda-feira, também, é claro. E a gente vai conversar um pouco sobre a metodologia, sobre o que a gente está vendo aqui no gráfico, sobre um pouco ciclos de mercado, tá? E mais para o final desse vídeo, né, eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso daqui, né? Day trade não é o fim, tá? Aí é uma visão minha, né, para uma pessoa às vezes está começando e pede algum tipo de recomendação, né? Aí geralmente eu acabo fazendo ali de maneira honesta e sincera, tá? E se você está começando, né, fica de olho no vídeo aí, que vai ter algumas informações que podem ser úteis para você, para que o seu aprendizado também fique um pouco mais em conta, né, pessoal? Para que você não chegue aqui já na Fórmula 1, tá? Beleza? Então, vamos para o nosso estudo. Se gostou, né, pessoal, curta, dá um joinha aí, comenta se você tem algum ponto a acrescentar, se você tem dúvida, né? Esse espaço aí embaixo é para você, né, partilhar isso e para que a gente possa tentar, né, resolver essas dúvidas. Tendo, né, uma dúvida que às vezes eu acho que eu não consigo esclarecer com palavras ali, eu acabo anotando. E aí nos vídeos eu vou abordando, tá? Essas dúvidas de vocês. Eu acredito que em vídeo, né, eu consiga esclarecer de maneira bem melhor, né, uma dúvida ali, tá? Que possa ser inclusive de outras pessoas também, beleza? Então aqui a gente está no nosso gráfico semanal, tá, pessoal? Do índice. Gráfico semanal, certo? E aqui no gráfico semanal, né, a gente, para quem já acompanha a gente há mais tempo, acompanhou várias outras marcações que já tivemos aqui, né? Já tivemos outra micro wedge aqui, né? E a gente está conversando sobre o semanal, né? Aqui, né, conversei com vocês que eu não acreditava no rompimento, distanciamento das médias, fundo de canal, tá? Tinha dupla wedge, né? Tinha essa outra, tá? Então, para quem já está há mais tempo, sabe um pouco mais, né, das conversas que já tivemos quanto a tudo isso daqui, né, pessoal? Afinal de contas, a gente tem vídeo gravado praticamente desde aqui, tá? E sempre, né, na mesma pegada. Aqui, pessoal, tivemos uma dupla wedge, essa wedge, mais aquela outra maior que vocês acabaram de observar, tá? E quando a gente tem uma wedge, o Al fala que a gente pode esperar duas pernas, tá? Essas duas pernas, de certa forma, já foram concretizadas, tá? Não quer dizer que isso daqui já não pode subir mais, mas ela foi concretizada, tá? Se a gente espera duas pernas de uma wedge, nós tivemos uma, certo? Tivemos uma correção, tivemos duas, tá? Por quê? Porque ela veio acima da máxima dessa movimentação. Então, em termos de swing, né, quando a gente pensa numa movimentação por ponto de inflexão, essa máxima aqui ela já veio acima da máxima anterior, inclusive com um ponto de inflexão aqui, tá? Outro ponto, né, interessante que a gente conversou e que era algo que a gente havia deixado marcado, tá? Era esse topo duplo aqui. É um bom ponto de inflexão, cavou bem a movimentação e ele volta agora para testar essas regiões, tá? E isso aqui é um topo duplo, né? Algo como aquilo que vocês viram, né? Que eu acho que eu coloquei lá no grupo do Telegram, quando eu escrevi, né? Que era um topo duplo
a favor da tendência, né, a favor das médias. Aqui, ó, seria um topo duplo a favor de um grande canal de baixa, tá? Ah, é um canal de baixa. Canal de baixa tem a possibilidade de ser o quê, pessoal? Uma bandeira de alta, tá? Se a gente pensar de maneira um pouco mais ampla, né? Você está vendo que esse canal de baixa, né? A partir desse terceiro toque, ele pode inclusive romper essa movimentação aqui, tá? Só que para isso a gente vai precisar de mais detalhes, né, pessoal? Por hora, não é o que a gente está vendo como uma possibilidade imediata, tá? O que a gente está vendo aqui como possibilidade imediata? O que a gente pode esperar do índice? Lateralidade, né, pessoal? Tá? É um cenário ruim, é um cenário difícil de operar? É, mas aqui é no semanal, né? Então a gente vai ver dias direcionais, a gente vai ver dias de super tendência. Olha como é bacana você interpretar isso daqui em conjunto, né? Você tem que gostar daquilo que você está estudando, né? Você tem que amar aquilo, você tem que ver isso, ou ver o movimento surpresa do mercado e, cara, eu vou estudar isso daqui que eu quero entender isso daqui. Eu gosto de lateralidades, né? Acho que alguns de vocês que estão mais antigos comigo gostam. Por quê? Porque eu tomei muito pau de lateralidade, tá? Quando a gente apanha muito, né, tentando comprar alto, tentando vender baixo, e, pô, eu vi o negócio falhar igual aqui, né? Desde essa barra aqui, ó, eu venho falando para vocês que ficou a possibilidade de lateralidade. Se você voltar e ver o vídeo desse final de semana, você vai ver, opa, na hora que eu vejo uma barra sobreposta dentro dos limites da barra anterior, eu começo a pensar em lateralidade. A barra seguinte foi sobreposta, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, tá, aqui deu uma saída. Deixou o quê? Uma lateralidade mais ampla agora, né? Um pouquinho mais de espaço para ser trabalhado. Mas são coisas que agora já dá um estalo em mim, né? Aqui, pessoal, deu, né? Fundo, dentro da... aqui uma lateralidade por região, né? Se vocês não viram o vídeo de lateralidades, né, que está aí no YouTube, dei uma pesquisadinha, né, que vocês vão conseguir encontrar, né? Tem, acho que, vários vídeos falando sobre lateralidades, né? Foi algo que eu estudei muito, foi um livro que eu li bastante. E por quê? Porque é um cenário complexo, né? E é um cenário que você tem que pensar um pouco mais rápido. E é um cenário que você tem que ter decisões mais rápidas também, para você não entrar no rompimento. Porque se você entra no rompimento, aí você vai tomar, né, uma, uma movimentação pesada, principalmente se você não estopar rápido, tá? Então, tá aqui. Tá aqui a movimentação, né, de lateralidade. O que é, né, lateralidade? Aproveitando, né, os vídeos de final de semana que a gente tem mais tempo, né? Em lateralidades, pessoal, você vê sobreposição de barras, tá? Eu vou usar esse exemplo aqui mesmo, né? Nem vou desenhar nada não, vamos desse daqui mesmo. Em lateralidades, ó, você começa a ver sobreposição de barras, barras fechando, né, dentro das extremidades das suas anteriores. Não há deslocamento de preço. Isso daqui, ó, é um gap. Gaps deixam deslocamento de preço. Tá? O preço saiu desse valor, né, de 101 e chegou ali a 117. Tá? Isso leva a deslocamento de preço, ou seja, você vê interesse através dos gaps, certo? Em lateralidades, não, o preço fica se deslocando dentro de uma faixa de negociação. O AL nos traz que lateralidades são regiões de equilíbrio, onde compradores, né, e vendedores estão satisfeitos mais ou menos com aquelas regiões de preço. E aí, né, agora, você está vendo as médias sem direção alguma. Você está vendo a média móvel de 9 paralela, você está vendo a média móvel de 20 paralela, você está vendo a média móvel de 50 paralela. E você está vendo o preço entre elas. Isso quer dizer que o preço vai se movimentar só aqui no meio? Não, isso quer dizer que o preço pode vir testar extremos, tá? E sentir esses extremos como regiões de falha, tá? Então, desde já é interessante que você marque a extremidade dessa barra. Temos aqui essa região de volume que pode simplesmente segurar o preço, tá? É um suporte. E aí, né, se o preço porventura chegar aqui, eu não vou acreditar que ele vai romper. Vou acreditar que ele vai falhar, tá? E isso pelo semanal. Inclusive, né, eu vou deixar o meu alarmezinho ativado aqui para que quando, né, o preço porventura venha chegar a essa região, tá? Eu ter noção de que ele chegou ali no semanal. Lógico que no semanal ele pode esticar ali mais 1.000 pontos, 2.000 pontos, né? Afinal de contas a gente está falando do semanal. E às vezes uma velinha dessa daqui que você está vendo, que veio acima desse topo duplo, né? Às vezes isso daqui é 1.000 pontos, tá? Afinal de contas essa barrinha aqui é uma barrinha do semanal, beleza? Então você tem que pensar também na proporcionalidade daquilo que você está marcando, tá? Você não pode pensar que talvez vai ser mero toque, como aquilo que a gente vê nos 5 minutos, tá? O mero toque no semanal ele pode
te trazer, né, uma movimentação mais ampla. Tá? Topo duplo, pessoal. Né? Por que topo duplo, né, a movimentação muitas vezes faz isso daqui, né, ela sente a movimentação. Né? É interessante você pensar um pouco nessa parte psicológica do mercado. Né? Quando o preço chegou a essa região e ele tenta romper a média móvel de 20 aqui nesse momento, deu errado. Tá? Compradores, né, que entraram nessa movimentação viram que nessa memória de preço não é interessante você se posicionar mais na compra. Por quê? Porque pode acontecer isso daqui de novo. Tá? Então, por memória de preço, os compradores deixam de comprar aqui. Quando os compradores deixam de comprar, eles dão oportunidades a vendedores. Tá? Por quê? Porque se você não está preenchendo o book com compras, porque está numa região onde você não tem interesse, né? O Al fala, né, ele usa o termo trades experientes, né, traders iniciantes. Tá? Trades iniciantes provavelmente estariam tentando pegar compra no rompimento dessa movimentação, ou porque não viu que isso daqui era isso, tá? Ou porque não marcou nada, certo? E traders, né, experientes estão vendendo aqui, né? Estão buscando maneiras de vender aqui para se posicionar. Por quê? Porque é uma região de venda dentro de um canal de baixa, beleza? E nisso você vai sempre somando, né, informações. Nunca é uma coisa só, né, pessoal? Por isso que o mercado é tão complexo. Tá? Então aqui no semanal, o que a gente pode já ter uma ideia, né? Foi uma boa barra, essa barra ativa aqui uma L1. E L1, às vezes, em lateralidades, pessoal, ela já traz uma movimentação forte, tá? Então talvez, né, a gente possa já ter alguma puxada um pouco mais forte aqui dessa movimentação, tá? Para testar ou essa região de volume, testar o fundo desse nosso canal de baixa, né, que também é uma bandeira de alta, né, só que agora aqui num cenário mais micro, né, você tem aqui de novo, né, canalzinho de baixa, né, que pode ser uma bandeira de alta, romper e levar a uma movimentação de alta, tá? Então são sempre possibilidades, quanto mais você as conhece, né, mais leque de informações você tem, beleza? Então, conversamos aqui sobre o semanal, aí a gente dá uma olhada ali no gráfico diário, tá? Aqui no gráfico diário, né, a gente já havia conversado, né, era uma possibilidade. Estava mais fácil, né, ali o preço vir para baixo do que o preço vir para cima, tá? E aí, tivemos um bom fechamento. Temos o fechamento desse gapzinho aqui, né, que falta cerca de 1000 pontos, tá? A gente já conversou. Temos aqui essa região de suporte por volume. E também temos as médias flats, a MM200 cortando o preço, né? Isso daqui eu já falei para vocês, isso nos remete à lateralidade, tá? Quando vocês observarem, por exemplo, um gráfico no dia, no M5 ali, que a MM200 esteja passando entre os preços, né, que ela comece a cortar os preços umas duas vezes, comece a acreditar um pouco mais em lateralidade, tá? As chances acabam sendo grandes. Normalmente a M200 é boa, calçando os preços longe, né, passando lá embaixo, tá? E aí as demais médias alinhadas ali. Aí é um cenário legal para ela. Agora ela entrecortando os preços, né, uma média longa entrecortando os preços, o mercado está em dúvida, tá? Ou seja, o mercado está em lateralidade. Boa pressão, né, pessoal? Aqui essa barra fecha com boa pressão, né? Ela fecha próximo da sua mínima, tá? Mas as médias aqui ainda nos dizem também que aqui a gente tem lateralidade. Então, apesar da gente ver no semanal aquela possibilidade, né, disso aqui já vir para cá, aqui no diário não é ainda o melhor cenário para vir de uma vez, tá? Por quê? Porque quando o preço tende a se afastar demais das médias com elas flats, né, ele costuma falhar. Então ele pode vir até aqui, tem esse gapzão aqui que está aberto também, né? Um outro gap aberto, deixa eu marcar ele aqui. Tá? Acaba sendo também algumas regiões de magneto, né, para o preço. Então, tem algumas regiões de magneto ao preço aqui, tá? Em lateralidades, né, a gente sabe que gaps são rotineiramente fechados, tá? Então, aqui é uma experiência. Aqui, como a gente viu, né, aquela possibilidade lá de canal, tá aqui aquele topo e tá aqui a extremidade máxima, né, pessoal, dessa movimentação. Ele renovou máxima, né? O ideal é que ele não renove essa mínima, porque se ele vier abaixo, ele vai deixar a nossa leitura mais confusa, tá? Porque quando ele faz um movimento diferente, né, o que a gente começa a esperar? Que ele não renove mínima, tá? Que ele possa descer, ele possa vir qualquer ponto aqui, ó, tá? Contanto que ele não renove essa mínima aqui, que ele não venha abaixo. Porque se ele vier abaixo, ele vai deixar isso aqui
uma lateralidade mais com característica de triângulo expandido, tá? Aí ele pode até vir até aqui, ó, certo? Eu deixaria essa lateralidade mais com cara de triângulo expandido, tá? E aí é a mais complexa, né? A mais chatinha, porque a gente não sabe se do meio ela vai voltar a descer ou se do meio ela vai voltar a subir, né? É aquela mais complexa, né? E ela vai escolher um dos lados, né? Como a gente já conversou também. E aí aqui, né, o preço está entre as médias, e entre as médias às vezes ele é meio bagunçado, como foi bagunçado, né, na parte da manhã aqui, tá? Então, cenário não muito fácil, tá? Às vezes quando a gente está em tendência a gente tem um cenário muito fácil, quando o preço atinge uma determinada região, atinge um alvo, por exemplo, né, se ele vier aqui embaixo, testar nova mínima, a gente lembra lá que lá no semanal as médias estão bem flats e pode ter um bom retorno, tá? Aí a gente não quer mais pensar em vender aqui embaixo, tá? Você está somando a ideia de estar em frame, né? Você viu, você fez aquele estudo no semanal, né? A gente acabou de fazer aquele estudo no semanal, então eu sei que lá no semanal as médias estão super flats, então eu não posso acreditar que aqui também eu vou ter movimentos muito mais amplos do que essa mínima aqui, tá? Para nós, preferencialmente, né, pensando no índice, numa movimentação de alta, né, você não gostaria de ver o preço renovar mínimo, tá? Porque se ele renovar essa mínima aqui, aí fica tudo muito mais complexo. Se ele não renovar a mínima, se ele falha nesse gap, né, e volta a fazer algum tipo de movimentação de alta, tá? Ou no fundo aqui do canal, seria mais interessante, tá? Para o nosso mercado, né, tá? Para as nossas ações também, beleza? Então, do diário é isso, tá? É uma boa barra, essa boa barra ela pode ter continuidade, só que ela não está não, em um cenário em que as médias, né, amparem muito bem esse cenário, essa movimentação de baixa, tá? É isso que eu estou querendo dizer. É igual você olhar isso daqui, né? Você, opa, eu tenho uma boa barra, e eu tenho uma boa barra em um bom cenário das médias, né? As médias estão direcionais, elas estão apontadas para cima, tá? E aí o que aconteceu? Boa continuidade. Aqui não. Aqui você tem as médias no alinhamento ainda de alta, né? Porque a 9 está acima da 20, a 20 está acima da 50, tá? E elas estão mais paralelas, né, do que apontando para baixo. E não estão na sequência, né, que você gostaria de ver, né? Tá? Seria a 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50, tá? Então tem alguns movimentos, né? Você gostaria de estar vendo isso aqui, ó, para você pensar em continuidade, né? Médias direcionais e assim, tá? Ali, ó, só para trazer um outro momento, né, algo próximo daquilo, ó, não é bem esse, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. É, algo parecido com isso daqui, ó. Só que ali está um pouco mais para baixo, né? Mas aqui, ó, você tem um excelente fechamento. É uma boa barra, né? Fecha na sua mínima. Só que a média móvel de 9 está acima da média móvel de 20, que está acima da média móvel de 50, né? Aí lateralizou mais um pouco, tá? Até que as médias conseguissem, né, se reajustar. E às vezes elas fazem até mais pullbacks do que esse tanto, tá? Aqui, né, algo parecido também, ó. Tá vendo? A lateralidade. Fecha abaixo das 50, né? As médias estão tentando se reajustar. É um bom fechamento, né? É inegável que isso aqui é um bom fechamento, né? Uma barra de força, né? Próximo da sua mínima. O que aconteceu depois? Ó, subiu 3.900 pontos, tá? Então, é assim, né, que você faz estudos, né? Você repete, repete, repete até você criar, né, alguns insights de movimentação do preço, tá? E é isso que a gente está construindo aqui agora com vocês. E vocês notarem é que isso daqui, apesar de ser uma movimentação de baixo, apesar de ter uma boa frequência agora ali, ter uma boa pressão, ainda não é o melhor dos mundos, tá? Para descer de uma vez. Aí, provavelmente, né, para que isso ocorra, né, como vocês viram aqui, ó, pode termos um pullback, né, podemos ter um pullback, né, para poder descer um pouco mais, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui se... Eu acho que deu, né, pessoal, para vocês entenderem. Eu só estou pegando momentos aqui atrás de coisas parecidas, né? Preço entre as médias, ó. Aquilo que eu repito para vocês, ó, o preço está entre a 9, está entre a 50, está entre a 20 e está entre a 50. O que acontece? Lateralidade, pessoal, tá? Então vocês têm que se acostumar com essas leituras das médias também. Vejam o vídeo lá, aquela playlist que eu mandei para vocês, né, que tem um só de comportamento do preço, né, em relação às médias, tá? A gente usa elas para ter mais parâmetros, tá, pessoal? Eu já fui um brookiniano chato, já usei só a média móvel de 20. Perdi algumas movimentações, tá? Perdi várias, né, movimentações, errava mais movimentações. Por quê? Porque eu não consigo ter todos os parâmetros que o AL tem. Apesar de eu ser um leitor assíduo e gostar muito da metodologia, eu não consigo, né, eu não vou conseguir ter o mesmo, né,
gerenciamento que o AL tem, né, de leitura. Tá? Então eu preciso de mais parâmetros. Então eu comecei a aceitar isso, que eu preciso de mais parâmetros. Tá? Eu já conversei com alguns de vocês, eu já operei só o EDS. Tá? Só o ED. Então, só vou operar o ED. Às vezes eu operava a venda para chegar na WED, mas isso eu fazia menos, tá? O que era de certa forma até um grande vacilo, né? Porque aí eu esperava o preço chegar numa região que eu marquei. Por exemplo, marquei essas duas linhas aqui, correto? Tranquilo, ó. Marquei essas duas. Quando o preço chegasse nessa região, né, às vezes eu entrava direto pelo toque, né? Às vezes eu esperava formar algum padrão, por exemplo, de H1. Tá? Só que por que eu parei, né, pessoal, de operar esse modelo, né? Às vezes eu opero, mas bem menos, muito, muito menos. Por que eu parei com esse modelo? Porque quando você opera só um modelo, você quer operar quando ele aparece. E isso é um grande problema de quando você só opera um único modelo, tá? Você às vezes, pelo menos comigo, né? Eu às vezes não esperava um bom mesmo padrão, né? Não esperava ficar bem esticadão das médias. Às vezes tinha dia que não tinha, né? Um bom. E aí você pega e entra, porque você opera aquele modelo, né? Fez uma WED, você opera a WED. 75% às vezes vai dar certo, 25% vai falhar. E às vezes você está entrando em parâmetros ruins. Por quê? Porque você não conseguiu fazer nada naquele dia. Tá? Você ficou o dia inteiro esperando fazer uma movimentação. Por exemplo, você ligava duas linhas aqui, né? Beleza, aí o preço vem, dá um toque, né? Para te dar a tua primeira oportunidade, ele vem e dá um segundo toque aqui. Aí o terceiro, pessoal, ele pega e faz por aqui, ó. Pronto, acabou meu dia. Ele não veio aqui embaixo, tá? A entrada estava aqui, posicionada ali às vezes na pedra, tá? Às vezes tentando pegar uma H1. Por que eu parei com esse modelo? Porque às vezes eu entrava aqui em H1 em cenário que não estava muito bom e o mercado vinha e me estopava, tá? Por quê? Porque quando a gente usa H1, o nosso stop é de uma barra, tá? Eu posso arriscar mais que uma barra e às vezes me estopava. Aí depois ele dava uma H2 ou virava só uma lateralidade, né? De duas pernas, 10 barras ali, aquela que quase não anda, né? Uma lateralidadezinha no fundo. Porque nem sempre vai dar certo, né, pessoal? Como eu comentei naquele vídeo anterior com vocês, o EDS tem três possibilidades. Né? Você tem ali a movimentação do preço, certo? Ele veio, tinha uma mínima aqui, certo? Você teve a tua oportunidade de pensar no primeiro ponto. Aí o mercado vem e faz um segundo toque, certo? E ele vem e faz um terceiro toque. Quando ele faz o terceiro toque, a gente tem uma WED. Às vezes vai no quarto toque, né, que seria quase como um fundo duplo, né, pouca coisa abaixo. Então seria uma WED com um fundo duplo. Tá? E quais são as possibilidades? Né? A possibilidade que a gente não quer, né, para quem está comprando, apostando em WEDs, é que você não quer que rompa. Então, quando ocorre o rompimento, você espera duas pernas de baixo. Normalmente acelerado. Por quê? Porque não tem comprador aqui. Então, os vendedores vão fazer a festa e os compradores que entraram aqui vão ser estopados e o stop deles vai servir de combustível para essa movimentação de baixo. Beleza? Isso aqui acho que eu mandei lá mandei essa semana, não foi? Acho que lá no... Mandei ontem, acho. No grupo do Telegram, né? Um textinho do AL quanto a isso daqui. E aí, pessoal, você está aqui, né? Nessa possibilidade. Você estava comprado, teu stop pegou, né? Teu stop é uma venda, teu stop ajudou a acelerar essa movimentação de baixo. Beleza? Outra possibilidade de WED. Você está aqui, 1, 2, 3, né? 3 toques. É que essa WED, né? Ela tem apenas uma correção lateral de 10 barras, duas pernas. Às vezes ela pode ser levemente ascendente ou só lateral mesmo. E às vezes isso daqui pode virar uma lateralidade ampla, né, de mais de 20 barras, que a gente chama de endless pullback, que aí a probabilidade dela ir para cima ou dela ir para baixo se torna a mesma, né, 50% para cima ou 50% para baixo. E aí perde-se, né, a função da WED. E os 75% que era o esperado, né, é que, né, essa WED ela tem duas pernas de alta, inclusive vindo testar a máxima da movimentação, tá? Para que ela viesse aqui, para ter um bom risco-retorno. Né? Quando você acerte essa movimentação, né, você segure essa movimentação o máximo possível, faça uma parcial ali no meio do caminho e conduza o restante. Para quê? Para que vale a pena, né, a parte matemática, né, para que você fique com uma matemática positiva. Né? Então, eu já operei só um cenário. Só um tipo de movimentação, só que às vezes tem dia que não vinha mesmo. Né? Dia de tendência mesmo, você está perdido. Né? E aí você vai operar o ED, você vai pegar uma migalha e logo depois vai te estopar. Se você não fez parcial, você vai ser estopado com prejuízo. Tá? E foi nisso que eu aprendi a fazer parcial também. Né? Em dias de tendência, eu praticamente não fazia dinheiro. Então, se operar só um cenário é complicado. Você tem que ter um leque um pouco maior, tá? De operações.
Beleza? Então conversamos aqui sobre o diário, conversamos aqui sobre o M60. Agora, né? No M60, pessoal, deixa eu só apagar esse fibo. De vez em quando a gente liga e desliga o gráfico. Ele acaba colocando mais algumas linhas extras ali pra gente, que nem foi só a cópia delas, né? Deixa eu ver se eu deixo essa movimentação aqui. Acho que eu vou... Tá, vou apagar algumas coisas aqui. Aqui, pessoal. O preço está afastado das médias, certo? Aqui no M60. Então eu estou sempre juntando as coisas, né? Eu estou vendo que o preço está afastado das médias. Eu sempre falo para vocês que os melhores gatilhos vão ser os saindo das médias. Eu repito isso que é para vocês internalizarem e usarem isso a favor de vocês. Melhores gatilhos são gatilhos que saem das médias, de barras não tão grandes. Por que barras não tão grandes? Porque barras grandes geram pullback. Tá? Você viu uma barra, um gatilho saindo da média com uma barra de, por exemplo, 600 pontos nos 5 minutos, essa barra provavelmente vai ter realização de lucro. Por quê, pessoal? E se eu estou comprado nessa barra, pessoal, na hora que eu vejo 600, 700 pontos, eu vou realizar lucro, nem que seja parcial. Por quê? Porque se ela voltar, eu não quero devolver 700 pontos, porque eu não sou doido. Nem eu, nem todo o resto. Tá? Quando a gente vê uma barra muito grande, você está vendo ali uma movimentaçãozinha. Aí você comprou. Né? Você comprou ali num gatilhozinho menor, né? Uma barrazinha menor. Aí a barra seguinte explode. Ela também vai deixar gatilho. Né? Ela rompe várias máximas. E aí ela fecha bem aqui. Ó. O que eu vou estar fazendo no fechamento dessa barra? Eu vou estar realizando lucro. Por quê? Porque sabe o que eu espero? Eu espero que ela faça um pullback para talvez eu conseguir até reentrar nela aqui de novo mais barato, para poder pegar um pouco mais de lucro, certo? E é isso daqui que traders espertos fazem, que é o que o Al fala, né? Dentro da leitura do livro você vê esses pontos, né? Quando você vê que ele fala que movimentos de exaustão, né? Às vezes, ou uma barra até mesmo de impulso, ela gera essa realização de lucro. Por quê? Porque muitas pessoas estão ganhando dinheiro muito rápido. Além de scalps que viram a oportunidade, né, de entrar no meio dessa barra aqui na formação dela e de sair no fechamento dessa barra, né, porque eles também começam a esperar que o preço faça um retorno às médias. Tá? Então, comecem também, né, a usar essa lógica dentro das operações de vocês. Para quê? Para que vocês não fiquem ansiosos a ponto de querer comprar uma barra grande achando que ela vai ter continuidade imediata. Você entrar numa barra grande, você tem que entender que o teu stop tem que estar aqui embaixo. Tá? Teu stop tem que estar lá no pivô de onde começou essa barra grande, tá? Às vezes você até pode usar o stop de uma barra, não é uma barra muito grande, tá? E a favor da tendência, né? Não sendo no final dessa tendência, né? Aí seria já uma barra de exaustão, e aí não é interessante você nem sonhar em comprar essa barra, nem a possibilidade de continuidade dessa barra, né? Melhor você esperar ali uma possibilidade de falha, né? Contar os topos, talvez esperar um gap de média, tá? E pensar em vender, né? Tá? Beleza? Então, mas em barras de impulso, né, que está vindo ali de lateralidade, né, rompendo movimentações, lembrem, né, que quando vocês têm barras muito grandes, como isso aqui, ó, tá? Isso aqui foi aquela barra climática. Né? Vocês lembram o que eu falei para vocês na hora que eu vi essa barra? Né? Há uma barra de 2.600 pontos na primeira hora. O que eu falei? Eu falei, pessoal, essa primeira hora está climática, essa primeira barra está climática. E eu não falei, né, de venda, e também não falei de compra enquanto a estrutura não trocava aqui no fundo. Tá? Então, são coisas, né, que vocês têm que ir pegando também, tá? Então, prestem atenção nas conversas, né? Porque as conversas são, né, para tentar fazer vocês desenvolver mais habilidades técnicas, tá, pessoal? Geralmente, aquilo que eu falar para vocês lá no grupo, né, eu não... Geralmente, aquilo que eu falo para vocês é porque ou eu estou operando, ou eu iria operar, tá? Ou uma coisa ou outra. Ou eu estou operando, ou eu iria operar, né, se eu não estiver operando, certo? Então, eu não falo lá algo assim, olha, eu acho que vai. Quando eu falar aquilo para vocês é porque é algum ponto técnico que eu vi, alguma movimentação técnica que eu tenho, ou alguma coisa que eu consigo justificar de maneira técnica. Lembra que eu falei para vocês, né, da questão de primeira hora climática. Para quem já está no grupo há mais tempo, já tem conversas anteriores, tá? Então, peguem, né, essas partes e vão acrescentando, né, no hall de conhecimento de vocês, beleza? Aqui está afastado das médias, tá? Mesmo que tivesse gatilho aqui, eu não pegaria esse gatilho. Por quê? Porque eu não entro, pessoal, afastado das médias. Eu quero comprar, eu quero vender aqui, ó. Tá? Olha essa barra aqui, uma boa barra saindo das médias, tá? Certo? É uma boa barra saindo das médias. Eu espero que ela tenha continuidade, porque é o que mais acontece. Ela é uma barra grande?
Até mais para os 60 minutos, né? Não é uma barra tão ampla quanto isso daqui, né? Uma barra de movimentação de 3.000 pontos. Vamos ver a movimentação dessa barra? 1.300 pontos, tá? É uma barra ampla, mas ela tem possibilidade de ter continuidade. Por quê? Porque ela está saindo das médias. Aqui até teve um pouco, né, pessoal? Do ponto de abertura, 600 pontos, tá? Só que vocês têm que começar a ler, né, aquele mantra diário lá, que a gente deixou lá no grupo. Gatilhos saindo das médias, tá? Gatilhos saindo das médias. Como assim gatilho saindo? A barra está saindo das médias e aparece o gatilho, tá? A favor da tendência, beleza? Foquem nisso quando fizerem backtest, né? Quando vocês estiverem fazendo mais ou menos esse estudo, verifiquem isso, verifiquem o tamanho do stop, verifiquem o tamanho do alvo, tá? Trade contra tendência, ó. Deixou um gatilhozinho de compra, né? Com uma atualizaçãozinha agora que a gente deixou, tá? E, né, nos 60 minutos eu não gostaria de estar entrando vendido aqui, certo? O que vocês conseguiram ver aqui, pessoal, que eu acabei de marcar, né? Eu marquei uma wedge parabólica. O que a barra seguinte fez? A máxima dela voltou para dentro dessa região. Não temos gap. Então, por enquanto, a maior probabilidade é que isso aqui ou lateralize ou faça algum tipo de movimento de alta. Tá? Se, né, na segunda o preço abrir, né, fazendo uma movimentação aqui de baixo, já deixando um gapzinho, uma possibilidade de gap, tá? Assim, aí eu começo a esperar a continuidade. Por quê? Porque rompeu, né? Eu acredito agora no rompimento real dessa wedge. Isso aqui se tornaria para mim uma falha de wedge. E falha de wedge vai pegar o stop de muita gente, principalmente abaixo dessa movimentação aqui. Isso aí levaria à aceleração do preço. Tá? Então, depende muito da continuidade, depende de onde abre, depende do que faz. Tá? É uma wedge, lembra aquilo que eu falei para vocês. O wedge pode só lateralizar aqui, pode virar um endless pullback, né? Virar uma nova lateralidade por região. Pode ter duas pernas de alta, né? É a possibilidade chave de quem gosta de operar wedges, e pode ter o rompimento. Tá? Então você tem que estar sempre, né, com todas essas ideias em mente. Tá? Tirando um pouquinho o zoom aqui, ó. Com o tempo vocês vão bater o olho e vão ver isso daqui, tá, pessoal? Basta vocês começarem. Eu vou apagar essa linha aqui. Aqui é a região do gap, né? Como eu liguei essas duas mínimas, eu posso muito bem pegar essa linha aqui, ó, trazê-la para cá. Tá? Então, agora vocês conseguem ver o quê? Um bom canal de baixa. Você está onde, pessoal, nesse canal de baixa? Você está abaixo do canal de baixa. Você quer vender exatamente aqui, sem romper, sem nada, sem muita informação? Não. Você está pensando em ciclo de mercado, você está vendendo no pior ponto possível, né? Tá? Sem informações extras. Tá? Tendo informações extras, pode ser a melhor venda possível. Tá? Então, a gente sempre precisa de mais informações. Beleza? Vou conversar um pouco aqui sobre o dólar, pessoal, porque eu tenho algumas coisas para conversar com vocês. Eu acho que eu perdi a mão aqui falando sobre o índice. Mini dólar, pessoal. Semanal também. Tá? Desde aqui também, né, a gente sabe que a gente está também, se a gente pensar nas semanas anteriores, né, a gente está aqui em boas movimentações de baixa. Aqui, acho que eu acabei apagando por algum motivo. Era um ponto de parada, né, pessoal, do semanal. Se você pensar que aqui é um ponto de parada do semanal, né, você tem que lembrar que no diário foram 5 barras subindo, tá? Depois foram algumas barras descendo, ou foi só 2 barras subindo e algumas barras descendo e fechou aqui embaixo. Mas isso virou, né, um ponto de inflexão aqui, ó, 167 pontos. Tá? E aí o preço veio testar essa região. E aí a gente volta de novo, né, para aquela conversa das médias que a gente acabou de ter. O preço está tentando subir de uma vez, tá? Tentando subir de uma vez, sem um bom alinhamento das médias. As médias estavam como, pessoal? Estavam flats, certo? Médias flat, né? Você não tem muita ou nenhuma esperança, né, assim, dos primeiros rompimentos. Né? Você não pode ficar sendo um caçador de rompimento de média flat. Tá? Tem que lembrar disso. Então aqui eu tinha uma extremidade, certo? O preço veio testar essa extremidade, que aconteceu depois, na semana seguinte abriu em baixa. Tá? Em lateralidades, novas máximas, novas mínimas tendem a falhar. Aqui você também conseguia, né, marcar a possibilidade da tentativa de rompimento desse triângulo expandido. Aqui outro, né? E aí aqui a gente vem conversando, né, que o dólar ele vem fazendo uma movimentaçãozinha interessante, né, de detalhes, né? Ó, mínima mais baixa, mínima mais alta, tá? Mínima mais alta do que essa mínima aqui, mínima mais alta.
Junto com isso daqui, né, você está vendo alguns topos relativamente mais altos, tá? Então, você está ali, apesar da lateralidade, ela está um pouco mais ascendente, tá, do que descendente, beleza? Então é interessante você observar detalhes, né, da lateralidade. Quando ela se mantém por muito tempo, né, a gente começa a procurar detalhes, né, para ver se a gente consegue antecipar algum tipo de movimentação através desses detalhes, né, se a gente consegue perceber se há mais interesse comprador ou se há mais interesse vendedor dentro dessa movimentação. Outro ponto, né, é você analisar as barras em lateralidades. Né? Uma boa barra de baixa, uma barra menor de alta. Uma boa barra de baixa, uma barra menor de alta. Barra razoável. Aqui começa a mudar, né? Uma boa barra de alta, a barra de baixa já mais duvidosa, né? Porque essa sombra aqui voltou e devolveu. Uma boa barra de alta, uma barra de baixa mais duvidosa, uma boa barra de alta. Então, aqui estava ruim para os comprados, aqui está começando a ficar um pouco melhor para os comprados em relação à análise de barras, né? De maneira individual aqui dentro dessa lateralidade. Aí isso começa, né, a deixar a possibilidade do preço vir fazer de novo, né? Testar nova máxima, para que ele caia menos, para que ele suba mais. Tá? Então, a gente vai sempre, né, nessa pegada aqui, tentando angariar mais informações do preço. Aqui também, né, eu posso até já pensar aqui como esse topo aqui também foi levemente acima desse outro. Já deixar uma linhazinha aqui, inclusive com alarme. Tá? Beleza? Aqui a mínima dessa barra, aqui, ela é bem interessante também para mim. Tá? Beleza, pessoal? Então, lembrar, né, essa questão de lateralidade, médias flats, sobreposição de barras. Viu isso, pessoal? Desconfie que você está em lateralidade. Pare de ficar tentando buscar continuidade, porque continuidade em lateralidade falha. Beleza? Então, atenção a isso. Aqui tem essa outra linha aqui que eu deixei, né? Porque essa daqui é a do gap. Fica a possibilidade dele fechar esse gap. Por quê? Porque é lateralidade. Né? Lateralidade. Muitas vezes o preço estica rapidinho nisso daqui, fecha o gap, né? E dá uma segurada. Tá? Então vamos bater um papo aqui sobre o diário. Diário do dólar, né, pessoal? A gente havia comentado aqui que eu esperava um pouco mais, né, de movimentação de alta, tá? Para ontem, né, para sexta. Por quê? Porque olha a pressão aqui, né? Apesar de eu ter visto, né, que essa pressão falhou, né, que toda essa movimentação aqui foi revertida pelos vendidos, ficou uma possibilidade de movimentação de alta muito ampla, porque ó, os vendidos conseguiram empurrar a barra até aqui. Depois os comprados reverteram essa movimentação e trouxeram o preço até aqui. Tá? Então tem muita pressão compradora. Apesar dela ter sido dissolvida aqui pelos vendidos, né, e ter voltado para fechar como esse doji, ainda esperava, né, mais continuidade de alta por conta de ter visto essa pressão. Ela não é qualquer sombrinha, né, pessoal? Não veio só até aqui. Né? Não são 30 pontos, tá? São mais de 100 pontos, né, de movimentação de alta ali, depois da movimentação da abertura. Tá? Então, deu para também, né, como a gente conversou, muita gente que entrou comprando baixo, deu para fazer muito dinheiro no mesmo dia, né? E se você começa a realizar lucro aqui, né, você começa a zerar o book, né? Se você veio comprando, né, desde pontos mais baixos, né, você tem essa possibilidade de movimentar o mercado, né? Para quem tem, claro, né, muito capital, né? Então, se o cara está comprando pesado aqui e a gente, sardinha, está ali aproveitando alguns movimentos, né? Quando ele começa a vender, se você ainda sonha em pegar mais movimento aí ferrou, né, pessoal? Porque aí ele consegue zerar o book ali e aí as ordens, os comprados começam a perder coragem, né? Já subiu bastante. Já mudou às vezes a estrutura aqui no topo dessa movimentação, já não há mais razão para quem está pensando em comprar. Né? Já há razão agora para vender e aí depois o mercado acaba, né, derretendo. Beleza? Fez uma boa movimentação de alta, né? Lá no semanal, como a gente conversou, a gente está vendo que a gente está tendo, né, mínimas mais altas, tá? Essa mínima aqui é mais alta que essa, tá? E o preço, né, renovou algumas máximas, então ele pode, né, como a gente conversou, né, ele pode não cair tanto, tá? Para que ele possa conseguir subir mais, tá? Porque é assim que o preço se move, né? Você tem que se acostumar a isso. A maior dificuldade, né, é ver essa movimentação em lateralidade, né? Médias estão assim, mas, né, foi um bom fechamento, é um bom fechamento até, né, para essa barra. A questão dela estar contida na barra interna, ela ia ficar contida praticamente de qualquer jeito, né, pessoal? Uma barra de 150 pontos, não vai levar mais tempo. Teste da extremidade dessa barra aqui pode gerar pressão contrária, tá? Por quê? Porque ele vai ser um topo duplo, uma memória de preço, como a gente conversou, em que teve
um ponto de inflexão muito amplo, tá? Aqui você pode, se quiser, também traçar isso daqui, porque vai que o preço chega ali e volta, tá, a derreter. Por enquanto, está contido dentro da lateralidade maior. Então a gente procura dentro da movimentação menor, né, algumas razões de movimentação do preço. A gente procura aqui algumas wedges, possibilidades de wedges por aqui, tá, ali pelos 60 minutos. Aqui, ó, se vocês lembrarem dias atrás, né, essa daqui a gente marcou, tá, que era, né, uma possibilidade de wedge, o que aconteceu no dia seguinte, né, em lateralidades. Wedges funcionam muito bem, né, só lembrar disso, beleza? Então, aqui está interessante, tá? Só que é lateralidade, o preço está entre as médias, média móvel de 200 aqui também cortando os preços. Então, pode essa movimentação vir tanto para cima quanto ela vir para baixo. Essa semana fechou positiva, né, pessoal? Vou voltar aqui só para a gente rever aquela ideia de alternância. Lembram que eu falo para vocês? Para vocês observarem lateralidades de hora em hora, né? Barra negativa, barra positiva, barra negativa, barra positiva, barra negativa, barra positiva, barra negativa, barra positiva, barra negativa, barra positiva. O que essa semana, por alternância, poderia fazer? Vir aqui em cima e fechar negativo, tá? Só que sem cair tanto, né? Respeitando esses fundos ascendentes dessa movimentação, tá? Ela pode até abrir subindo, mas podemos ter mais movimentação de baixa aqui, pensando só em alternância, né? Então se subir eu vou esperar, vou ter um pouco de cautela, né? Pensando assim, pode não subir tanto, isso aqui pode me trazer uma novidade ali, de uma movimentação de baixa, nem que seja de um fechamento negativo como esse aqui, né, que vem até bem alto, mas depois volte e comece a gerar uma movimentação de baixa. Lembrando, né, lateralidade, então o preço sobe, o preço desce. Tá? Diário, né, já conversamos, vou aqui para o 60, que eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui ao final ainda, sobre outro tema. Gráfico diário, gráfico 60 minutos, né, pessoal? O que é isso daqui agora, pessoal? Virou um micro canalzinho de alta, né? Tá? Você teve aqui uma movimentação de lateralidade, né? A gente já conversou sobre isso daqui, tá? Os prints lá no Instagram também. Né? Você teve um impulso, né? E aí você teve uma correção. E essa correção, né, pode te dar a possibilidade, né, de você ter um canal, certo? Um microcanal, um canal estreito, um canal amplo, tá? Aqui para nós, né, está posto como um canal estreito, né? Você não vê grandes correções, tá? Quando você vê grandes correções é porque você está em um canal amplo. Essa linha aqui eu vou apagar, né, porque ela era do triângulo expandido do dia, e eu não vou mais conversar sobre o dia porque a gente já falou ontem, tá? Barra de impulso, né? Tá aqui a nossa famosa, né, barra de impulso, tá? E ela pode dar início, né, a algum tipo de canal estreito, tá? E aí ela gerou mais uma movimentação aqui de impulso, né, pessoal? Foi uma boa barra, né? Praticamente o dobro da barra anterior. E aí aquela de novo, né, aquela movimentação climática de primeira hora, né? Falei para vocês tomarem cuidado, né? Movimentação muito extrema, só na primeira hora, né, ela pode gerar uma reversão pesada, né? E aí a gente buscou algumas vendas por aqui. Aqui ela corrigiu até as médias, né? Não chegou a romper as médias. Aqui apresentou, né, uma reversão de duas barras, tá? Uma 2BR. E aí, né, fica a possibilidade, né, de você ter uma reversão de duas barras em cima das médias, né? Muitas vezes é um bom setup de compra, né? Às vezes um PC, às vezes um M2S. O Oliver chama isso de VSS, né? Então é um setup narrado por bons traders, né, pessoal? Pessoas sérias. Então, a gente leva eles em consideração, tá? Aqui, né, vou ajustar essa linhazinha aqui. Aqui a gente está vendo, né, que essa movimentação aqui depois, né, aqui é nosso dia, né? Aqui tivemos, né, um doji, barra inicial. As médias estavam levemente ascendentes. Pensei bastante em lateralidade, né, até fiz algumas vendas aqui. Essa lateralidade não teve sucesso, né, então tá aí a importância, né, de você entrar em lateralidade e de você fazer parcial, né, para você não ficar tomando stop à toa, né, pessoal. Aqui era uma boa wedge, né, tá? Vista ali no 60 minutos, né. Eu sei que o Eds normalmente não rompe, né, mas ela pode voltar e te stopar, né, também não desceu. Tá? Então isso aqui foi uma wedge que realmente não deu certo. Tá? Aqui teve gatilho de venda, né, esse gatilho de compra, né, desculpa. Ele deixa, né, a possibilidade de venda ali um pouco mais complexa. Né?
Tá? Você tem um gatilho de compra, barra saindo das médias, né? As médias estão numa direção boa, né? Estão na direção que a gente gosta de ver para compra, tá? 9, 20, 50, né? Uma sobre a outra. E depois isso daqui virou um micro canalzinho, tá? Movimentação interessante, a máxima é sempre mais alta, os preços não vêm abaixo das mínimas anteriores, tá? E aí você tinha aqui nessa possibilidade desse micro canal, tá? Que também, né, é um canal estreito um pouco maior, né? Porque ele corrige, faz um pullback, né? E temos aqui algumas barras negativas, né? Aí a gente migra a leitura para canal estreito, mas aqui foi um micro canal, tá? Essas 4 barras. E até agora, né, você não vê, né, razão para estar vendendo isso daqui, tá? A não ser que a abertura, né, já te traga algum tipo de surpresa ali, tá? Essa linha aqui vem, tá, essa linha tá no topo da movimentação. É sempre interessante você ter algumas marcações, ó. Esse ponto de inflexão, né, que foi onde tentou subir essa movimentação e gerou toda essa movimentação de baixo. Aqui ele tenta romper essa movimentação, essa barra volta para dentro, não deixa gap, então não teve rompimento. E aí agora ele travou pela terceira vez nisso daqui. Então você tem uma, né, 2, 3 puxadas até o mesmo ponto. Muitas vezes isso daqui tem a força de uma wedge. Isso aqui pode gerar uma movimentação de baixa, tá? Então já fica uma possibilidade por conta disso daqui. Tá? Olha como a gente sempre vai somando, né, pessoal? Você vai somando ideias, né? Você tem, né, pontos em que o preço já voltou a descer. Aqui foi uma over, né? Aqui como se tivesse sido um overshoot. E ainda assim, né? Se ele romper isso daqui, você sabe que aqui nessa região você teria uma wedge maior. Então a gente trabalha, né, conforme o preço abrir. Né? Se ele abrir numa movimentação de baixa, opa, talvez, né, isso daqui já tenha sido as 3 puxadas para essa movimentação, e aí pode gerar uma movimentação boa de baixa. Lá no semanal, você lembra que a gente está pensando que o dólar pode fechar negativo, né? Tá? Então, a gente fica atento a essa movimentação. Só que são 5 dias, né, pessoal? Lembrem que são 5 dias. Aqui a gente está falando dos 60 minutos, beleza? E você tem que ir juntando nessas informações. Como eu falei, né? Seria interessante ver ele subir, tá? Fechar, testar alguma máxima ali daquela movimentação de lateralidade, tá? E depois voltar bastante. Aí ficaria mais confortável para pensar na venda imediata. Mas aqui você tem, né, 3 regiões em que o preço já apresentou uma grande inflexão, tá? Então ele pode agora apresentar de novo, né, mais um ponto de inflexão, talvez 2 pernas de baixo, testar essa região de volume, né? A ideia é que ele não caia tanto, né, para ficar renovando o mínimo, né, como a gente conversou. Então, refazendo esse rabisco meu aqui, né, talvez essa região de volume aqui seria um bom suporte já, beleza? Eu escrevi ali, pessoal, que day trade, né, não é o fim, né? Aí eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas, né, que mais ou menos para ampliar um pouco o leque de leitura e de ideias, tá, de vocês. Eu coloquei aqui a positivo, tá? Mas a minha ideia não é trabalhar aqui o M60, tá? Mas a gente abre o gráfico, né, e já vê algumas coisas, né? Algumas coisas se repetem, né, pessoal? Se não se repetisse, a gente não teria como operar. Se não se repetisse, o Alan teria escrito 3, 4 livros, tá, sobre isso. Se não se repetisse, né, o Oliver não abriria uma praticamente uma mesa, né, uma franquia, né, praticamente um método operacional dele. Tá? Aqui você tem uma wedge, aqui você tem outra região de wedge. Tá? Isso só batendo o olho rápido, né, pessoal? Mas o meu foco não é isso daqui. O meu foco de conversa com vocês, pessoal, é isso aqui. Ó. Entendam que day trade não pode ser, né, a tua única renda. Tá? Por quê? Porque em day trade a volatilidade ela nem sempre está tão interessante. Às vezes não está bem encaixado para a forma que você opera. Às vezes você ainda não está operando tão bem lateralidade, às vezes falta você estudar um pouco mais lateralidade. Mas, em contrapartida a isso, muitas vezes você tem oportunidades ímpares, né, no mercado de ações. E outro ponto, né, se você está começando, tá, pessoal? Para quem está começando do zero, ou opere só no simulador, né, porque aí não vai ter custo. Só que eu não acho isso muito interessante você fazer isso por muito tempo, tá? Porque no simulador, às vezes, você pode não levar a sério, não é dinheiro real, mas você, né, pode fazer aqui, né, day trade, tá?
você pode fazer, tá, day trade em ações no mercado fracionário. Tá? Se você digitar Pose 3F, você poderia comprar uma ação da Pose. Quanto que está custando uma ação da Pose, Luciano? 12,08, né, nesse fechamento aqui. Ó, tá? 12,08. Você vai ganhar o percentual dessa ação, da movimentação dessa ação, referente a 12,08. Tá? Se subir 10%, você tem, né, 12 centavos ali, né, de lucro. Beleza? Por que eu falo disso daqui, né, pessoal? Você pode fazer day trade, você pode fazer swing trade. É que para vocês entenderem, né, que a movimentação, pessoal, funciona da mesma maneira. Se você usa o mesmo estudo, você o repete, até ficar morto de cansado, com o passar do tempo, né, vocês vão começar a ver os mesmos padrões, mesmo em time frames maiores. Aqui a gente está conversando sobre o semanal. Tá? A Positivo deu uma possibilidade de entrada aqui, ó, extremamente interessante. Não teve, né, toda aquela leitura que a gente às vezes espera, mas já gerou uma movimentação excelente de alta. Tá? Você teve o que, pessoal? Aqui você teve uma possibilidade de canal, né, que vinha dessas regiões ali. Aqui você teve uma puxada de baixa, certo? Uma puxada, um ponto de inflexão, uma segunda puxada, um ponto de inflexão, aqui intermediário, e nova puxada. A linha que você traçou desse ponto a esse ponto, a esse ponto, ela chegou. O que eu faço? Eu ligo o alarme. Tá? Quando eu vejo 2 pontos, eu ligo o alarme. O preço chegou nessa região, testou ela. Em confluência com essa região, você tinha o que passando aqui, pessoal? A média móvel de 200. Certo? Então tem 3 puxadas em cima da média móvel de 200. Se eu tiro um pouco o zoom, eu tenho uma região de troca de polaridade bem aqui. Ó. Tá? O preço tentou subir, voltou a cair, tá? Depois ele segurou um pouco aqui e voltou a descer. Tá? Então você junta fatores, beleza. Você vai sair comprando H1 aqui? Não, ainda não. Vamos esperar um pouco para ver se vai ter algum tipo de movimentação de alta ou se vai ser só uma lateralidade nessa região. E aí ele te deixou o gatilho de entrada aqui, né, nessa barra. Então a entrada aqui, né, você tinha um stop de 23%, né, stop caro, mas olha só quanto que isso daqui pagou. Né? Em 35 dias, 96%, pessoal. Tá? É para abrir, né, um pouco a mente de vocês que não existe só day trade. Tá? Isso aqui paga muito mais que day trade. Tá? Só a título de curiosidade, é quando você pega, por exemplo, isso aqui, uma semana, 13%. Quem que tem 13% de lucro, pessoal, em uma semana? Tá? Lógico que você precisa de um pouco mais de capital para rentabilizar isso daqui. Mas se você tem capital, estude, né, isso aqui. Essa movimentação aqui, né, se você comprou aqui, né, você podia fazer parcial. Eu, pelo menos, né, acabei fazendo parcial aqui. Tá? Por quê? Porque eu esperava a possibilidade do que, pessoal? De um gap de média, de uma MTR. Né? Eu espero a metodologia. Tá? Eu espero a movimentação técnica. Tá? Então, se eu compro aqui, eu realizo o lucro aqui. Certo? Eu realizo parte do lucro aqui. Beleza? 29%. Era um risco melhor do que o stop, 22%. Tá? 23%. Só que a partir dessa movimentação aqui, né, eu acabei fazendo parcial, porque eu esperava que tivéssemos aqui a possibilidade de um gap de média. Tá? Para termos a possibilidade de uma MTR, para me deixar um fundo mais alto e eu poder entrar aqui mais ou menos próximo dessa região. Não foi o que aconteceu, né? Ele foi direto e reto. E às vezes vai acontecer, a gente vai ter que só, né, aceitar isso daqui de maneira rápida e fácil, tá? Beleza? Mas isso daqui foi uma boa wedge, que não teve, né, nenhuma outra movimentação próxima, né? Só para vocês, né, ficarem de olho. 3R petróleo, né? Uma movimentação de quê, pessoal? De lateralidade. Tá? Você encara isso daqui como lateralidade. Lateralidades funcionam, né, quando você a encara da maneira certa. Tá? Aqui, né, encontrou a máxima de uma movimentação, certo? Volta a corrigir. Eu nem vou tirar zoom, né? Vou pegar só esses pedaços de tela aqui para a gente bater um papo. Faz uma correção, sobe menos, cai um pouco menos. Tá? A mesma conversa que a gente tem, pessoal. Tá? Corrigiu? Deu oportunidade de compra? Deu, bacana. Ó. Pullback na MM9, tendência está forte, o preço não chegou a MM20. Voltou a subir, mas não subiu tanto. Tá? E a premissa era de que ela renovasse máxima, não renovou. Quando cai, caiu um pouco mais, ó, veio abaixo de barras.
Quando volta a subir, não renova a minha máxima também, que era que eu gostaria que renovasse. Aqui é uma M2B, tá, pessoal? Uma correção de duas pernas até a média móvel de 20. Deu gatilho de compra, né? Você compra aqui, seu stop está aqui. Teu alvo é que viesse pelo menos acima dessa máxima aqui. E se fosse uma boa tendência, né, para você se manter muito nesse trade, né, ele precisaria renovar a máxima ali, para que pudesse cair menos e depois subir mais, beleza? Falhou aqui de novo, né, renovou a mínima de novo. Quando volta a subir já não sobe tanto, é o que eu começo a esperar. Quando volta a descer, eu espero que desça mais, tá? Dentro de lateralidades, né, pessoal, você liga wedges, tá? Você liga um fundo, um outro fundo, um outro fundo, com outro fundo, com outro fundo. Não tem rompimento, é lateralidade. Tá? O preço encontra dificuldade em ter continuidade abaixo de novas mínimas. Tá? Isso é lateralidades, certo? Wedge, né? Topo duplo, certo? O que aconteceu depois? Excelente movimentação de venda. E isso você está vendo no semanal, com paz, né, pessoal? Com análise. Só não faz negócio aqui no meio, né? Você tem que buscar entradas que façam sentido ali, né? Mas aqui é para você fazer análise, né, pessoal? A entrada é no gráfico diário, tá? Só para a favor, claro, da movimentação que você está lendo aqui. Mais uma aqui, né, a parte. De novo, né? Essa daqui estava bem mais complexa, né, a movimentação, muito pavio, né? Tá? Mas ainda assim, né, se você liga algumas linhas, né, você vê que o edge, fundo duplo mais alto, né, renovou máxima, não renovou mínima. O que aconteceu? Subiu mais. O que encontrou depois? Outra wedge, tá? Beleza? Voltou a descer, subiu menos, desceu mais, tá? Então você está sempre, né, colocando o mercado em xeque em algumas movimentações para que você faça sentido a elas, né? Aqui, 3 puxadas, tá? Volta a subir. Não conseguiu, né, ser uma wedge de sucesso, né? Porque o que você espera de uma wedge de sucesso? Que ela tenha duas pernas, né, e renove a máxima prévia, tá? Depois ela testa de novo essa movimentação. Fundo mais alto, tá? Fundo prévio, vem abaixo, depois faz uma movimentação de alta. O que é isso daqui? Nova possibilidade de wedge. Aqui você não pode estar comprando mais, tá? Porque está em movimentação de lateralidade. A Mills, né, essa daqui deu uma oportunidade também excelente. Lateralidade, tá, pessoal? Movimentação anterior sai de lateralidade. E aí, como eu sempre repito para vocês, a gente começa a observar detalhes. Opa, renovou máxima, topo duplo mais baixo, né? Rompeu mínima, podia ter deixado uma entrada aqui mais alta, não veio, né? Já veio direto, às vezes vem. Fundo, fundo mais alto, fundo levemente mais alto, fundo mais alto, tá? Máxima, né? Máxima mais alta, aqui máxima mais baixa, tá? Só que em relação aos fundos anteriores, esse fundo foi mais alto, tá? Então, observando detalhes, né? Se você compra aqui, mantendo seu stop aqui, premissa inicial era que renovasse essa máxima. Próxima premissa, que renovasse essa máxima, passa, né, como barra de ignição, e aí movimentação, né, foi fantástica, né, olha aqui, ó. 92% em 55 dias, tá? Agro, né, pessoal? Outra, né, que está no período bom, né, por conta das commodities, essa Agro 3, tá? Deu algumas oportunidades, né, mas isso aqui já faz um pouco mais tempo, né, foi bem no começo do ano ali, tá? Olha só, 34% em 60 dias. Onde para, né, as movimentações? Para nas suas linhas, né? Se você começar a repetir elas, você para de comprar nessas regiões, tá? Você não vai mais comprar quando o preço faz, por exemplo, uma dupla wedge, certo? E aí você começa a olhar a estrutura. E aí você começa a ver, repetir algo que dá certo, tá? E aí, renovou, né? Não renovou o máximo, te deixou um gatilho de venda, pagou uma boa movimentação. E ainda assim, ó, ela vem mantendo, aqui pelo marcador de topos e fundos, né, você consegue ver visualmente que está mais alto, né, pessoal? Ainda assim, né, aqui foi uma movimentação mais ou menos como aquela que a gente está falando do índice, né? Aqui teve uma movimentação de queda forte, né, pessoal? Tá? Tá vindo, inclusive, contra as médias, né? Ela encontrou um ponto de parada aqui, pouco antes, né, do fundo anterior, tá? Aqui a própria H1, né, serviu de entrada, né? Afastado das médias, né, fez uma movimentação climática aqui, né, direta e reta, né, muitas barras só de baixo, tá?
Primeira vez que o movimento veio acima de barras, né, ele acabou já tendo sucesso na movimentação, né, 38%. Depois de gatilhos, né, 20%. Tá? Para vocês, né, abrirem um pouco o leque, né, Sabesp, tá? Lateralidade, né, região de fundo, WEDs, tá? WEDs, fundo mais alto. Né? Começou a mudar a estrutura, tá? Começou a renovar a máxima. Essa máxima veio acima dessa, essa máxima aqui veio levemente acima dessa, esse fundo veio mais baixo, então é um bom ponto de entrada aqui para você pensar já em renovar essa máxima. Renovando essa máxima, pessoal, você está em casa, né? Seu stop está aqui, você entrou ali, tá? Tinha gatilho de compra aqui, certo? 11% de possibilidade de stop, né? E o alvo aqui era um pouco mais baixo, né? 7%, mas a probabilidade era boa, né, pessoal? Chegou a pagar, ó, 35 em 30 dias, tá? Depois, ó, faz uma correção de duas pernas abaixo da MM20, gap de média, certo? Você tem aqui agora um gap de média. Gap de média é um setup de compra, tá? Acabou virando de novo, né? Mais tendência de alta, tá? Acabou pagando mais 39%, tá? Em 70 dias, beleza? Tô pegando algumas ações aqui, pessoal, aleatórias, só para vocês irem dando uma olhada, tá? De novo, né? Para você ver se funciona ou se não funciona, né? Olha, você fez sua marcação, o que você fez? Você pegou os topos ali e você ligou a eles, né? Você podia ter ligado esses três aqui, ó. Você podia ter ligado esses últimos dois, né? Se você ligou esses três, né, bom ponto de inflexão, né, volta a subir, bom ponto de inflexão, volta a subir. Aqui você não pode estar pensando em comprar mais, tá? Então, só pelo fato de você ter ligado essas duas máximas, né, você já tem um ponto de saída. Você para de exagerar, né, eu vou ficar nessa movimentação. Não, você sabe onde você vai sair. Você tem uma razão para sair técnica, tá? Depois o preço volta para uma movimentação de inflexão e volta para aquela região. O que aconteceu depois, pessoal, aqui no quarto toque, ó? Um mega ponto de inflexão aqui, tá? Onde voltou, né? Voltou para uma outra possibilidade de wedge, tá? Aqui também é uma possibilidade e é considerado, né, um fundo duplo mais alto. Então, se aqui você teve um wedge com um fundo duplo mais alto, certo? E aí a movimentação, ó, virou uma movimentaçãozinha de alta, tá? E nisso, né, se você começa a realizar esses estudos, né, você vai ficando, né, cada vez mais rápido, né, para fazer essas movimentações, tá? Aqui eu tive, né, essa possibilidade aqui de wedge parabólica, tá? Tem um fundo mais baixo aqui, né, pessoal, aqui em BBSE. Tá aqui, ó. Que era a ideia de possibilidade de fundo duplo, né? Aqui foi um fundo triplo, ó. 1, 2, 3, né? Você vê 1, 2, tá? 3 puxadas. Depois gerou uma movimentaçãozinha fantástica, né? Fundo triplo, mesma pressão de uma wedge. Se você traz essa linhazinha aqui, né? Chegou bem próximo também da tua região de fundo triplo. E se você traça mais uma outra linha desse ponto de inflexão para esse mega ponto de inflexão para cá, tá? Você vê que o preço encontrou de novo dificuldade disso daqui. E lendo, né, isso daqui de maneira um pouco mais ampla, né, depois daquelas possibilidades de wedge de fundo duplo, você teve depois aqui um fundo mais alto. Tá? Fundo mais alto é a tua premissa, né, para que você possa começar a pensar que o preço pode renovar a máxima. Renovou máxima, aí aqui finalmente você tem mudança de estrutura. Tá? Por quê? Porque o preço não renovou mínimo, certo? E renovou máxima. Então, você teve aqui o seu gap de média. Podia ter vindo uma MTR um pouco mais profunda, mas fez uma correçãozinha curta e rasa, o que indica que tem mais força ainda. Gatilho de compra aqui, entrada aqui, e stop aqui mesmo. Tá? Daria também, né, a possibilidade para você pegar ali, ó, uma movimentação de 15% em poucos dias, né, e depois até 32%. Tá? Prio, né? Essa aqui está num canal de alta, olha só. Impulso, né? Correção, né? E virou um canal amplo de alta faz muito tempo, né, pessoal? Isso aqui está desde 2020, né? E aí você traça, né, suas linhas, você acompanha e você vai vendo, ó, preço acima das médias. O que eu falo para vocês? Preço acima das médias. A gente está falando do semanal, pessoal. A gente não está falando dos 5 minutos. A movimentação é a mesma.
Preço acima das médias, né? Gatilho saindo aqui, ó, 53% em 45 dias. Preço retorna à média, gatilho, né? 30% em 15 dias. Tá? Preço retornou à média, né? Saiu com gatilho, a barra não foi tão boa, né? Mas ó, em uma semana, 8%. De novo, né? Enquanto a estrutura não mudar, pessoal, enquanto você não vê um pivô de baixa, né, que ser rompido, aqui ele até testou, né, mas ele volta a subir, já faz pullback, deixa fundo mais alto, ó, 25%, né, em 50% em 25 dias. Chegou na região, pessoal, aí você tem que sair, né, tá? Mesmo que feche assim, barra de força, eu pelo menos saio, né, eu não tento pegar toda a movimentação não, tá? Quero só uma parte. Aqui, né, se você pegar esses 3 topos aqui, você tá vendo, né, que você tá numa região que não é para você estar comprando agora, PRIO, tá? Por que não é para você estar comprando agora, pessoal, PRIO? Por quê? Porque o PRIO está num topo, tá? Acima, na verdade, do topo de uma wedge, tá? Que você acabou de fazer ela aqui junto comigo, certo? Essa última semana, o que ela fez, pessoal? A mínima dessa semana voltou para fechar a possibilidade de gap, voltou para fechar a possibilidade de um rompimento real. Então ela pode lateralizar aqui e depois cair. É o que eu mais espero, tá? É o que eu vi mais vezes. É o que você, né, se você fizer muito backtest, você vai ver também. Beleza? Aqui você teve, né, uma pequena, né, wedge. Tá? Essa segunda inflexão aqui foi muito pequena. Tá? Mas você tem aqui motivos para estar pensando, por exemplo, em não comprar agora. Né? Você tem 1, 2, 3 pontos de inflexão. Esse aqui tem sido o quarto. Tá? E essa movimentação voltou para dentro disso daqui. Então tem chance agora, pessoal, de ter uma correção mais profunda nisso. Tá? Quer dizer que vai corrigir mais profundamente? Não. Mas fica grandes chances. Quais outras razões, Luciano? Você me diz que tem grandes chances disso aqui, né, ter uma correção mais profunda, inclusive de vir talvez, né, abaixo dessa mínima aqui. Você tem aqui, ó, um gap de média. Isso aqui pode ser a tua MTE, beleza? Juntando a teoria, né, ao seu estudo, você vai fazendo isso cada vez mais rápido, né? Você vai tendo respostas cada vez mais rápidas. Beleza, pessoal? Então, day trade não é o único fim, tá, pessoal? Se você está começando, às vezes eu comecei em swing trade em ações 2 anos depois que eu fui, né, para day trade. Day trade é difícil. Você tem que gostar de desafio, né? Você tem que gostar de se desafiar, você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de tentar entender, se entender, né? Entender o movimento do mercado, o movimento do preço, tá? Da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Então, ficou, né, o nosso vídeo de final de semana, vídeo de possibilidades e nosso bate-papo aqui sobre o mercado. Beleza? Então, grande abraço para vocês aí, bom final de semana e até mais. Valeu!